Salmo 139. Amém? Eu vou ler o versículo 6, a partir do 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são tão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Amém? Podem sentar. Eu sempre digo que quando eu sou convidada para pregar, eu estou aqui em temor e em tremor, porque eu realmente tremo. Então, se eu gaguejar, me perdoem, sou eu, não Deus. E eu sempre peço que o Senhor me confirme se é isso mesmo, né, a palavra que Ele tem falado comigo, se é isso mesmo que Ele quer falar com a igreja através de mim. E quando o Mateus leu ali o versículo e ele falou que ele ia dar outra palavra, mas ele sentiu de ler aquele, foi uma confirmação também para mim que eu deveria realmente falar sobre isso. O Elcio, nosso líder, sábado passado, ele chamou os líderes que vão pregar nessa série, qual é o seu propósito. E no momento que ele falou comigo, me veio essa palavra, que o Senhor já vinha falando comigo há bastante tempo. Mas eu falei, não, Senhor, isso é um negócio muito complicado de falar. Por que eu vou ter que falar? Deixa para outra pessoa. E o Senhor foi me confirmando a semana inteira que eu deveria falar sobre isso. E o que o Senhor pediu para eu trazer de palavra, o que Ele quer falar com vocês aqui hoje, também falou comigo, é sobre o propósito do sofrimento. Qual o propósito do sofrimento na nossa vida? Porque muitas vezes é fácil a gente estar aqui, é fácil a gente levantar a mão e dizer, santo é o teu nome, Jesus, se está tudo bem, se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem emocionalmente, se eu estou bem com a minha família, se está tudo dando certo. Mas quando vem o sofrimento, quando vem a perca, quando vem a dor, quando vem o problema de saúde, é fácil adorar a Deus? De forma alguma, não é? E o próprio Senhor Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, o bom ânimo vem do fato de confiar no Senhor Jesus para vencer esse mundo cheio de tribulações e problemas. E eu, pedindo ao Senhor em que palavra, que versículo que eu deveria trazer de começo, eu abri uma outra Bíblia que eu tenho lá em casa, e eu tenho uma amiga na faculdade, a Lídia. Ela realmente é uma irmã que Deus me deu, e vira e mexe, ela me dá, assim, recados com versículos bíblicos. E lá tinha esse versículo, que para onde eu poderia fugir da tua presença? E o Senhor me falou, é sobre isso que tu tem que falar. Por quê? Porque quanto mais angustiado, quanto mais triste, quanto mais dolorosa a situação, mais a gente acha que o Senhor se afastou da gente. Mas nós mesmos acreditamos, a gente fala para o nosso próprio entendimento, a gente fala para si mesmo. Não, o Senhor não está aqui comigo. Por que o Senhor queria que eu sofresse dessa forma? Por que o Senhor queria que eu estivesse aqui passando por essa dificuldade? Qual o propósito do Senhor disso? Por que eu preciso passar por isso? E todas essas questões, dúvidas surgem. E é aí que entra o versículo. Para onde eu fugirei? É o próprio salmista falando isso, é o próprio Davi falando isso. Passando por todas as situações que ele passou, ele se questionou, mas Deus continua ali. Deus continua aqui do meu lado, mesmo quando a gente sofre. Obrigada, amor. E no primeiro versículo desse capítulo, ele fala, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E são duas palavras diferentes. Porque quando eu estou sondando, eu estou observando, eu estou vendo. Quando eu conheço, eu dou um passo a mais e eu tenho um entendimento um pouco maior do que aquilo. Mas depois, no decorrer do capítulo, ele fala, tu me entendes. Vocês acreditam que o Senhor realmente te entende? Vocês acreditam que o Senhor realmente entende vocês? Por muito tempo eu não acreditei nisso.
Por muito tempo eu achei que o Senhor não entendia a minha dor. Eu realmente questionava, eu falava, Senhor, por quê? Por que o Senhor está permitindo essas coisas na minha vida? O que eu fiz? Várias vezes eu fiz esse questionamento. Por que eu fiz? Por que eu preciso mudar? O que eu estou fazendo de errado? Está faltando fé? Está faltando confiança? Está faltando o quê, Senhor, para eu estar passando por isso? E eu não tinha entendido ainda verdadeiramente quem o Senhor é e não tinha entendido como Ele realmente me conhece, me sonda e me entende. Por quê? Lá em Jó, capítulo 38, Jó passa por várias situações na vida dele. Ele era um homem muito rico. Tem várias, questões que falam que talvez ele estivesse no mesmo tempo de Abraão, que ele fosse um patriarca por causa da quantidade de animais, de riqueza, de família, de filhos, enfim. Mas tudo questões não comprovadas e ali em dúvidas. Enfim, mas realmente existiu. É realmente comprovado que Jó existiu porque tem referências a ele lá em Jeremias, lá em Tiago. E na história dele, ele era um homem reto ao coração de Deus. Ele era um homem íntegro perante Deus. O próprio Deus fala isso dele. Mas, em nenhum momento, ele sabia que Deus estava falando isso dele. E Deus, o próprio Deus, permite que ele passe por situações difíceis. E, no meio de todas as situações, ele perde animais, ele perde casa, ele perde riqueza, ele perde os filhos. Ele perdeu tudo, só não perdeu a esposa. E ele continuou ali, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. A primeira coisa que ele perdeu foi o gado. Foi a primeira coisa que Satanás tomou dele. E por quê? Lá no livro A Teologia Bíblica da Adoração, o comentarista fala que, naquela época, o sacrifício de adoração era feito através dos animais. Então, o melhor animal que você tinha era o que você deveria trazer para ser sacrificado para adorar ao Senhor. Então, o diabo tomou a primeira coisa que era usada para adoração ao Senhor da vida de Jó. E o que Jó fez? Reclamou porque Deus tirou os animais de mim, como é que eu vou adorar a Deus agora? Não. Ele rasgou as próprias vestes, ele colocou a cabeça no pó e adorou ao Senhor. E quantas vezes eu e você perdemos o emprego, perdemos família, perdemos entes queridos, perdemos situações que a gente queria que acontecessem, não acontecem, e, em vez de agradecer e adorar ao Senhor, porque foi um livramento, se não aconteceu, não era da vontade dele para ter acontecido. Ou se aconteceu essa perca, amém, o Senhor sabe. Em vez de a gente adorar, a gente faz o quê? Chora, reclama, questiona. Adora? Não, não adora, questiona. E o que Jó fez é o exemplo que a gente deve seguir. Pode estar caindo o mundo. Pode ser a dor mais difícil que você esteja passando e sentindo. Mas Deus continua ali do teu lado. E você precisa adorar o Senhor nesse momento. Porque quanto mais difícil é, mais probabilidade de tu ter intimidade com o Senhor está sendo disposta à tua frente. Por quê? Porque é nas dificuldades que a gente começa a questionar e perguntar. Mas essas questões levam à resposta. A resposta sempre está onde? Na soberania de Deus da nossa vida. Que independente do que Ele faça ou não, que independente do meu sofrimento ou não, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele existe, Ele é o Rei. Ele é quem deu o Consolador, deu a si mesmo em outra forma para que pudesse estar aqui do meu e do teu lado, dentro do teu coração, dizendo, ei, eu estou aqui independente da situação. Mas daí vem as pessoas, daí vem os amigos, e daí vem a sociedade dizendo, ei, como é que tu pode adorar um Deus que faz as pessoas sofrerem? Como é que tu pode servir a um Deus que permite que pessoas inocentes morram? Como é que tu pode adorar um Deus que permite que crianças inocentes morram? Como é que tu pode adorar um Deus que faz os seus servos, os seus filhos sofrerem? Eu não tenho resposta fácil para isso. É uma das principais questões teológicas. E não sou eu aqui que vou te dar a resposta. Mas se você for no teu quarto, fechar a tua porta e realmente questionar isso diretamente ao Senhor, o Espírito Santo vai te trazer clareza. O Espírito Santo vai te dizer, ei, independente dessa situação, eu sou Deus na tua vida. Eu estou do teu lado. E quando tudo isso passar, você vai morar no céu comigo. E vai ter tudo valido a pena. Enquanto não chegar lá, tudo isso vira testemunho para a minha glória, não para a sua. Para a glória de Deus, não para a minha e para a sua. E a gente não quer viver isso. A gente não quer viver as coisas para a glória de Deus. A gente quer viver as coisas por quê?
para nossa glória, para nossa vontade, para o meu reconhecimento, não para o reconhecimento de Deus. E daí a gente está vivendo errado. Você está servindo a Deus de forma errada. Você está servindo a Deus por comodismo, porque Ele faz as coisas que você quer que Ele faça. E a gente não está aqui. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para ter intimidade com Deus. A gente foi criado para servir, mas para ter intimidade, porque da intimidade vem o serviço. Da intimidade vem o propósito. Da intimidade vem a vocação. Da intimidade vem a adoração. Porque se eu não tenho intimidade com o Senhor, como é que eu vou adorar algo que eu não conheço? Como é que eu vou amar o Eliabe se eu não conhecer ele? Não tem como. Não tem como. E quantas vezes a gente se pergunta, ou a gente se torna os amigos de Jó, falando, não, tu fez alguma coisa errada, não, tu pecou, não, foi aquilo lá que tu fez naquele dia, porque, por isso que tu está sofrendo isso agora. E por que eu toco nesse assunto? Nós casamos, vai fazer quase 2 anos, e antes disso a gente ficou 1 ano e 7 meses entre namoro e noivado. E antes da gente casar, quase 6 meses antes, a minha avó faleceu. Minha avó já tinha 78 anos de idade, só que ela era como uma segunda mãe para mim. Ela me criou, ela criou filho, neto, bisneto, tataraneto. Então, foi uma situação muito difícil, porque quando a gente veio para Joinville, ela veio junto para a gente poder cuidar dela. E muitas vezes era ela quem cuidava de mim, era ela que orava por mim, e ela que insistiu na minha vida para que eu não me fechasse para o amor, porque Deus tinha um homem para mim. E ela foi a primeira pessoa a me dizer que eu casaria com Eliabe. Deus mostrou para ela começou a fazer meu enxoval, tudo isso antes de falecer. Então, foi extremamente difícil aceitar que Deus quis levar ela antes do meu casamento, porque era um sonho não só meu, era um sonho dela que eu casasse. Então, eu questionei muito ao Senhor, mas eu confiei, eu entreguei mesmo na dor. E daí, exatamente 2 meses depois que a avó faleceu, eu tive um sonho e eu vi minha avó entrando de braço dado com minha sogra na igreja. Minha avó já estava falecida e minha sogra estava internada no hospital. E eu falei, não, Deus, tu não vai levar a sogra também. E daí, no outro dia, eu não contei o sonho para Eliabe, porque eu não queria deixar ele mais preocupado. No dia que ele estava visitando a minha sogra no hospital, ela infartou e faleceu. Perdão. Eu questionei a Deus, por que Ele fez tudo isso antes da gente casar? Por que Ele não esperou até a gente casar para daí depois ter levado? Mas então, eu fui para Caçador, nós estávamos noivos, e eu fui para lá porque eu queria estar com ele, eu queria ajudar a família dele, o meu sogro, minha cunhada. E eu fiquei 1 mês lá. E nessa época, eu estava fazendo cursinho para medicina. E no cursinho, eu tinha muitas crises de ansiedade. Eu tinha muitas crises de ansiedade mesmo. Perguntando, será que é mesmo medicina? Será que é mesmo isso que Deus quer para mim? Eu não vou passar, eu não vou conseguir. Sempre no eu. E lá em Caçador, nesse mês que nós ficamos lá, eu não tive nenhuma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu não estava mais preocupada com estudar, eu estava preocupada em cuidar da minha família. E nisso o Senhor me fez entender que minha prioridade não era a faculdade, não era a medicina. Minha prioridade era servir a Ele, mas entender que minha prioridade era a minha família. Era Deus também usando de toda a situação difícil para me preparar para viver um casamento abençoado. Entender que minha prioridade não era trabalhar, não era estudar, mas era estar ali, cuidando de quem se tornaria minha família e da minha família. Meu sogro, minha cunhada, meu cunhado. E em todo esse transtorno, em tudo isso que estava acontecendo, meu sogro trouxe todos os exames, todas as coisas que minha sogra tinha feito de exame de saúde. E se Deus não tivesse levado ela naquele momento, hoje eu tenho certeza que ela estaria entrevada numa cama, porque a situação de saúde dela era muito ruim. Ela já não tinha mais 50% da vascularização de sangue, tipo, ela tinha metade do coração realmente entupido, ela tinha artrose, enfim, ela tinha muitos problemas. E eu tenho certeza que era Deus quem a sustentava, porque eles dirigiram uma congregação lá durante 8 anos. E ela era aquela
esposa de pastor, que limpava, cuidava das crianças, dos adolescentes, dos jovens, enfim, igreja bem pequena. Então, eu sei que Deus levou ela porque ela estava pronta, porque ela foi para um lugar melhor, e isso consolou a minha alma. E eu entendi também que Deus levou minha avó um pouco antes para eu entender a dor e o sofrimento do meu marido, da minha família, da minha cunhada, para conseguir entender e também suportar as situações que vieram a seguir. Depois de tudo isso, quando a gente casou, eu comecei a ter crises de dor que me travavam na cama. Eu acordava travada e eu não conseguia levantar. O Eliabe precisava me tirar no colo e me mexer. E daí eu comecei a questionar o Senhor: Deus, por que o Senhor me fez casar para eu não poder limpar a minha casa, para eu não conseguir estudar, para eu não conseguir te servir na igreja? Por que o Senhor me deu cargos de liderança na igreja se eu não posso estar na igreja por conta das dores? Eu questionava ao Senhor exatamente isso. Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Por que o Senhor está deixando eu sofrer dessa forma sem motivo? Só que eu, no meu conhecimento desse tamanhinho, não entendi o conhecimento maravilhoso do Senhor no propósito que Ele tinha com aquela situação. Como diz aqui em Salmo 139, é assombrosamente, é maravilhosamente. É aterrorizante, às vezes, o conhecimento que tem do Senhor, e a gente quer ter o conhecimento que Ele tem. Mas olha o tamanho do nosso cérebro, olha a criação de Deus. Como eu posso mensurar o conhecimento, a sabedoria e a grandeza do Senhor? Só que a Thalita, de 1 ano e meio atrás, não tinha esse entendimento. E naquele questionamento, nas crises de dor, eu fui diagnosticada com fibromialgia, eu descobri vários problemas na coluna, eu descobri um cisto dentro da medula. Então, os diagnósticos foram vindo e eu fui me desesperando. E quando o desespero bateu mesmo, Deus usou uma amiga minha, a mesma amiga Lídia, na faculdade, para me dizer que mesmo no meio da dor, Deus estava ali. E Deus permitia toda essa dor para que gerasse intimidade com Ele. Por quê? Porque eu estava tão preocupada em servir, eu estava tão preocupada em fazer, eu estava tão preocupada em ser, que eu esqueci do mais importante: intimidade com o Senhor. Leitura, oração, jejum, adoração, entrega real. Quando o Senhor permitiu que eu entendesse tudo isso, eu entendi o que Jó fez ali, que em vez de reclamar porque tirou os bois, tirou os filhos, Jó se prostrou e adorou. Mas chegou um momento que ele questionou o Senhor, e chegou um momento que ele foi questionado pelos amigos. E eu também fui. Várias vezes eu fui julgada, várias vezes eu fui questionada: Thalita, tu não pecou? Thalita, o que tu fez para merecer isso? Várias pessoas me perguntaram dessa forma. E a minha resposta era: eu tenho plena certeza no Senhor que Ele tem propósito nisso. E hoje eu dou graças a Deus que eu consigo viver sem medicação nenhuma, que eu consigo viver muito melhor, que eu consigo cuidar da minha casa, mas que, em primeiro lugar, eu tenho intimidade com o Senhor. E isso não é para me vangloriar, isso é para dizer: é possível. Eu vim de uma vida sem disciplina, não tinha disciplina em ter um dia a dia, uma rotina de palavra, de oração. E hoje eu tenho, para a glória de Deus, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se sente pequeno e mais a gente quer conhecer. Mas como é que eu vou conhecer a Deus se eu não tomo atitude de ir buscar? E é isso que o Senhor quer de ti. Ele não quer o teu serviço em primeiro lugar, Ele quer intimidade contigo, porque o serviço é fruto da intimidade. E muitas vezes o propósito do sofrimento da situação que tu está passando é também gerar intimidade com o Senhor. Mas Jó questionou. Senhor, porque ele amaldiçoou até o dia que ele tinha nascido, para ver a tamanha angústia que ele estava sentindo. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele queria morrer, ele pediu para o Senhor levar ele. E daí o que o Senhor Deus faz? Quem és tu? Você estava quando eu firmei as bases da terra? Você estava quando eu transformei todas as coisas, quando eu criei todas as coisas? Deus começa a se revelar para Jó. Deus começa a revelar a sua glória, a sua grandeza, falando: fui eu quem criei, fui eu quem fiz. Você estava lá quando eu separei os mares, você estava quando eu fiz o sol, a lua, as estrelas.
O Senhor viu, o Senhor te projetou antes mesmo de você ser projetado ou não pelos teus pais. O Salmo continua aqui: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. O Senhor já te planejou e já contou todos os teus dias, desde antes de você ser gerado na barriga da sua mãe. Como é que você vai questionar o propósito do Senhor em tanto sofrimento? Como é que você, menor que um grão de areia perante a grandeza do Senhor, vai questionar o porquê das coisas? E eu não falo isso só para vocês, igreja. Eu fui questionada a Deus dessa forma. Quem sou eu para questionar a Deus dessa forma? A questão é, após o questionamento, Jó, ele entendeu, ele se humilhou, ele falou: Senhor, eu peço perdão, eu tapo a minha boca, porque o Senhor é grande demais. Então é necessário que a gente se humilhe, é necessário que a gente se arrependa e entenda quem Deus é, quem eu sou em Deus, o que eu estou fazendo aqui. Daí sim a gente vai descobrir qual que é o nosso propósito aqui, o propósito da nossa existência. Outro contraponto com Jó, com o salmista, quando ele fala aqui que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Está aqui no versículo 16 deste salmo. Agora eu trago um contraponto lá com Lázaro. Maria, Marta e Lázaro. Lázaro precisou morrer. E o Senhor Jesus já sabia que ele precisaria morrer. Já sabia de todos os dias que estavam contados para a vida dele. E isso está lá em João, capítulo 11. E no decorrer ali do capítulo, Jesus mesmo fala para os discípulos que Lázaro precisava morrer para o bem deles e para a glória de Deus. Quando que eu vou querer que alguém morra para a glória de Deus? Quando que eu vou querer que Deus tire de mim a pessoa que eu mais amo para a glória de Deus? Você estaria disposto a isso? A perder um filho, a perder um parente, a perder uma casa, a perder um trabalho, a perder... Você estaria disposto a perder as coisas para a glória de Deus? Você estaria disposto a perder as coisas para a glória de Deus? Quão íntimo de Deus você é para perder? Para abrir mão da tua vontade, do que você ama, para a glória de Deus. Então, Jesus passa-se 4 dias, depois que Lázaro morreu, ele chega na aldeia, ele já estava sendo ameaçado e perseguido por todos os fariseus e por sacerdotes do local. Então, tinha vários judeus lá junto com Maria e Marta, chorando, consolando elas. Marta vem ao encontro de Jesus antes de chegar na cidade. E ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele. Então, ela acredita, mas ela achou, na fala dela, que ele ressuscitaria lá no último dia. Então, Jesus manda chamar Maria, e quando Maria chega, ela fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus já tinha dito que Lázaro precisaria morrer. Mas Jesus faz o quê? Jesus chora. Jesus chorou. Ele se agitou em espírito, depois, alguns versículos mais para frente, do capítulo 11 de João. E o que isso quer dizer? Ele sente a tua dor. Ele sente o teu sofrimento. Ele chora contigo. Mas tem coisas que são necessárias para a glória dele. São coisas que, se ele não tirar, você não vai tirar. E você não vai colocar Deus em primeiro lugar. É necessário, mas ele está aqui dizendo: ei, filho, filha, eu choro contigo. Eu sinto a tua dor. Mesmo que eu tenha um propósito nisso. Ele chorou. E depois em diante ele vai e ele se agita em espírito, porque ele vê também todos os judeus, o povo ali chorando junto. Ele pede para retirar, abrir o sepulcro, que era como se fosse uma caverna, uma pedra na frente que selava. E daí a Marta vem e fala: Senhor, já se passam 4 dias. Isso eu acho muito interessante, porque Deus é um Deus de tantos detalhes. Naquela época, tinha um costume que eles esperavam até 4 dias para ter certeza que, tipo assim, não, ele morreu mesmo. Porque eles acreditavam que o
espírito da pessoa ficava rondando ela durante 3 dias, e no 4º dia, realmente, a pessoa, se ela não ressuscitou, ela tinha morrido. Mas trazendo para a medicina também, trazendo para a área da saúde, tem situações de paralisia que a pessoa pode ficar durante horas dada como morta, mas na verdade não. Então, o Senhor é um Deus de tantos, mas tantos detalhes, que até nisso Ele esperou para que a glória dele fosse realmente confirmada e não tivesse dúvida de que Ele ressuscitou alguém que estava completamente morto, para aquele povo, para aquela cultura, para aquele entendimento. Então, você pode estar reclamando que as coisas morreram, que as coisas estão sem jeito. Mas você já orou perguntando para Jesus se Ele tem um propósito nisso? Você já orou questionando o Senhor se Ele tem um propósito nisso? Qual o propósito dEle nisso? Você já orou perguntando a Deus o que Ele quer de ti? Porque Ele falou que era para a glória dEle, que Ele ressuscitaria Lázaro, e Ele ressuscitou. E ainda os judeus se compilaram para tentar matar Lázaro depois. Mas não deu certo. Então, quantas e quantas vezes eu e você questionamos algo que deu errado, e Jesus tinha um propósito muito maior naquilo, para a glória dele, não para a tua. Mas a questão é, você quer viver essa vida de intimidade, de aceitar situações difíceis, de aceitar o sofrimento, para glorificar o nome de Deus, ou não? Porque se você não quer, você está servindo a Jesus de forma errada. É difícil? É. Mas é gratificante. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu quero conhecer. Mas, Thalita, como que eu faço para dar o primeiro passo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Fala que nós precisamos colocar a nossa obediência debaixo da vontade do Senhor, da soberania dEle, dependendo da tradução. Fala que a gente tem que abrir mão da nossa carne e colocar as nossas vontades debaixo da dEle. Mas a gente quer abrir mão do nosso trabalho? A gente quer abrir mão da nossa carreira? A gente quer abrir mão da nossa família? A gente quer abrir mão do dinheiro? Não. A gente não quer abrir mão de nada disso. Mas daí o que ele manda falar? O que ele manda fazer? Obedecer. Daí eu lembro daquele hino, sofrer contigo é bem melhor do que errar. A partir do momento que eu desobedeço, eu saio debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu saio da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que acontece? Eu sofro sem ter o Consolador ali para dizer, ei, eu estou aqui te dando força. Ei, sou eu quem te sustento. Ei, sou eu quem provejo todas as coisas, providencio. Sou eu que trago tudo o que você precisa. E aqui, mais uma vez, eu conto um testemunho rapidinho. Meu marido ficou autônomo desde abril do ano passado. E teve mês que não veio um cliente. Se fosse depender do nosso conhecimento, se fosse depender do nosso entendimento, a gente não estaria aqui. A gente teria que ter ido morar com os meus pais, os pais dele, porque não ia ter como pagar o aluguel, não ia ter comida, não ia ter roupa, não ia... E o que Deus vem e faz? Deus levanta pessoas, Deus levanta a igreja, Deus levanta anjos. Deus provê todas as coisas, e Deus nos sustentou durante todo esse tempo. Deus nos sustentou. E sabe aquele versículo lá em Mateus? Não ande ansioso por coisa alguma, porque se eu cuido das aves do céu, quem sou eu, né? Por que eu não vou cuidar de ti, não vou te alimentar? Eu não compro roupa, eu não compro sapato. Eu ganho todas essas coisas. Por quê? Porque Deus cuida de mim, eu entendi isso. Nossa alimentação, nosso carro, nossa casa. Deus tem cuidado de todas as coisas. Eu sou prova viva de que Deus cuida, mesmo no meio de todas as dores que eu estava tendo, eu via o cuidado de Deus. E tem coisas tão pequenas que Deus faz que nem precisava fazer, para eu saber que Ele estava ali cuidando, Ele vem e faz. Semana passada eu estava com muita vontade de comer açaí, nós não tínhamos dinheiro para gastar comprando açaí, eu não falei para ninguém, eu nem orei em voz alta, eu pensei, eu só falei, em pensamento, Jesus, eu estou com tanta vontade de comer açaí. Daí um casal de amigos nossos vão lá em casa, e o que eles levam? Um pote de açaí, iogurte, leite condensado, enfim, leite. Eu tive açaí para a semana inteira. Por que eu conto isso?
Porque se Deus está cuidando da minha vontade de comer açaí, quem é Deus para não cuidar da tua vontade? Se você está colocando ela debaixo da vontade dele. Quem é o Deus que você está servindo? É o Deus que só vem e faz o que tu quer? Ou é o Deus que cuida de todas as coisas a partir do momento que você faz o quê? Obedece. Obedece. E nesse mesmo livro que eu comentei anteriormente, a Teologia Bíblica da Oração, ele fala sobre esse versículo. Ele diz que, primeiro, eu tenho certeza e fé do meu milagre, que ele vai acontecer mesmo eu não estando vendo, mesmo que todas as situações e o meu próprio entendimento diga que não vai acontecer. E depois, eu agradeço sabendo que Deus vai fazer, eu agradeço, Deus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai fazer o milagre. Mas eu estou endividada, eu estou sem emprego, eu estou sem... Enfim, eu estou no sofrimento, mas eu estou agradecendo porque eu sei que Ele vai fazer. E daí o que eu faço por último? Eu descanso e entrego e espero o milagre acontecer. Eu espero. E eu acho que é a parte mais difícil de todas. A gente esperar que o Senhor faça. Por quê? Porque a gente quer tudo agora. Eu quero agora. E não. O meu tempo não é o tempo de Deus. O teu tempo não é o tempo de Deus. Então, o que eu preciso fazer é entregar todos os meus desejos, entregar e reconhecer que eu não tenho conhecimento suficiente para entender a mente de Deus, mas dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu creio que o Senhor fará e eu te agradeço que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. E eu comecei a fazer isso no ano passado, no meio de todas aquelas dores, no meio de todas as crises de dor, no meio dos choros, no meio... Eu estava deitada na cama sem conseguir ir para a faculdade, sem conseguir estudar, sem conseguir cuidar da casa do meu marido. E eu comecei a dizer, não, o Senhor vai me curar. Não, o Senhor vai fazer. O Senhor vai curar. O Senhor vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. E o Senhor tem feito. Já falei e repito, eu não dependo mais de nenhuma medicação. Às vezes vem a dor, mas ela é controlável. Eu estou aqui, eu estou de pé, eu estou sem dor. Então o Senhor fez na minha vida, por que Ele não pode fazer na tua? Eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus fez na minha, por que Ele não pode fazer na sua? Por que você se diminui ao ponto de dizer, eu não mereço Deus? Não, Ele morreu por mim da mesma forma que Ele morreu por ti, da mesma forma que Ele morreu pelo nosso pastor. Mas o que diferencia você, eu e o pastor? A entrega, a obediência, a decisão de dizer, Senhor, eu quero intimidade, eu quero servir, mas eu quero entregar e confiar a Ti tudo, principalmente o meu sofrimento. E quando eu faço tudo isso, eu entendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu sofra. Mesmo que eu tenha dificuldades e tenha que abrir mão das coisas que eu mais queria na minha vida. Lá em Romanos 8, 26, fala que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não temos força durante essa caminhada, durante esses dias difíceis, o próprio Espírito Santo, dentro de ti, intercede por ti. Mas como é que eu vou sentir isso? Como é que eu vou sentir esse cuidado? Depende da tua entrega. Como é que eu vou sentir que Deus está ali realmente cuidando? Eu repito, eu não tenho respostas fáceis. E eu não tenho a solução para a tua vida. Mas Cristo tem que ser a tua vida. Cristo tem que se tornar a tua verdade. Não a verdade dos seus amigos, da tua família, da tua faculdade, do teu serviço. Ele é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. Sem Ele a gente sobrevive, a gente não vive. Porque não tem propósito, não tem caminho. A gente se perde no nosso próprio conhecimento, não no dele. E eu termino a palavra dizendo que muitas vezes, e várias vezes nós encontramos isso na palavra, o Senhor diz que é a aprovação que gera perseverança, que gera esperança, gera fé e confiança nele. Então, se o próprio Senhor Jesus, quando estava crucificado, se sentiu, teve a sensação de estar abandonado, e ele fala, Senhor, Pai, por que me abandonastes?
Ele sentiu a minha e a tua dor quando a gente está no meio do nosso maior sofrimento. Mas Deus em nenhum momento abandonou ele. Estava ali. E logo depois dele dizer isso, ele fala, mas cumpra-se a tua vontade. Não, está cumprido aqui tua vontade, seja glorificado o teu nome. Está consumado. Ei, Jesus te entende. Jesus chora contigo. Mas você tem que correr aos pés dele para chorar aos pés dele. E daí sim ele vai vir com o consolador para a tua alma. E vai te abraçar e dizer, ei filho, ei filha, tem solução, eu estou aqui. Mas você precisa querer. Você precisa se colocar à disposição. Você precisa decidir. A partir do momento que você disser, Deus, eu quero mais de ti. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Espírito Santo, me ajuda a te conhecer. Quando eu não tinha forças para levantar da cama, era essa a minha oração. Espírito Santo, me dá força para te buscar. E Ele dá. Todos os dias. E Ele dá sabedoria a todos que pedem. Mas você precisa pedir? Se você não pedir, como é que eu posso fazer? Como é que Ele vai fazer se você não pede? Ele não vai arrombar, Ele não vai... Às vezes Ele faz isso. Porque quem sou eu para controlar o agir de Deus? Mas na maioria das vezes Ele vai esperar pela tua atitude de se colocar aos pés. Posso orar, pastor? De pé? Acho que foi. Eu gostaria de orar. Orar por todos aqueles que estão passando por situações difíceis, sofrendo, e se pegaram de alguma forma questionando a Deus. O porquê? O porquê dessa situação? O porquê desse problema? O porquê de todo esse... Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Eu quero orar por ti. E te dizer que o Senhor tem a solução, mas não é a solução que você quer.